Fala pessoal, ligado aqui no canal da J-League Insider Brasil, mais um dia entrevista na área. E hoje, gente, olha, eu tô até tremendo porque é um cara que eu admiro muito o trabalho, é um cara que eu acompanho desde o começo da carreira dele. Ele é uma inspiração para mim e, como ele mesmo gosta de dizer em alguns vídeos, é muito bonito que ele seja um dos primeiros aqui nesse quadro desse canal. Bem-vindo, Fred Caldeira, correspondente da TNT Esportes Brasil, lá na Inglaterra. Fred, brigadão por você ter aceitado essa entrevista. Para mim é uma honra estar falando com você. Eu sou muito seu fã, admiro muito seu trabalho. E para mim você é uma inspiração como correspondente, cara. Obrigado. Obrigado você, Matheus, pelo convite, pelas palavras tão carinhosas de coração, assim, é muito... Enfim, eu não consigo entender direito, né? Essa, essa relação mesmo, até talvez por estar muito longe do público, geograficamente longe, né, do público com o qual eu me Uhum. comunico, e então me toca muito esse carinho. Obrigado, tá? E estou muito feliz de estar aqui nesse começo, que espero que seja de uma longa vida do canal. Obrigado. Fred, o público que me conhece aqui da J-League Insider já sabe que eu tenho o desejo de ser correspondente no Japão, que eu me Uhum, especializei no futebol japonês e estou me especializando na cultura japonesa também, para que a legal. gente possa trazer mais informação. E eu te chamei justamente para ter esse papo, né? Eu acho que é muito importante que a gente fale também para os novos jornalistas, para quem tem esse desejo de trabalhar fora do Brasil, de ser correspondente, ou até mesmo só de morar fora do Brasil. E é muito importante que a gente traga pessoas como você, que estão fazendo sucesso aí fora do país, para que a gente mostre também que não é só a vida boa de estar na Inglaterra, né? Tem Uhum. bastante perrengue aí acontecendo. Mas antes da gente entrar na parte do correspondente, eu preciso te fazer uma pergunta que tem a ver com o canal. E você, aí na Premier League, está acompanhando bastante os jogadores japoneses, né? O Kaoru Mitoma, o Wataru Endo e também outros jogadores que estão por aí, o Takehiro Tomiyasu no Arsenal. Como que você está enxergando o crescimento do futebol japonês nos últimos anos, né? Que tem exportado cada vez mais dos seus jogadores para a Europa e hoje, sem dúvida nenhuma, é a melhor seleção asiática que a gente tem. Pois é, assim, eu não cubro futebol japonês, eu não tenho tanto conhecimento, muito menos certamente do que você e de quem acompanha o seu canal. Inclusive, passei a te seguir no Twitter, principalmente também para me informar, né? Porque você faz um bom trabalho e é uma área, é um ponto cego do meu trabalho, não tem como a gente conhecer tudo. Acho terrível quem finge que conhece tudo e acompanha tudo, porque não dá. Ou você acompanha uma coisa, ou você acompanha outra, acompanhar tudo ao mesmo tempo, você acompanha pouco de tudo. Então, então o que eu consigo falar dentro dessa perspectiva do futebol japonês é de, primeiro, ter tido um contato com alguém que transformou o futebol no país, que foi o Zico, companheiro de trabalho do então o Esporte Interativo por tanto tempo, e foi muito bacana poder ouvir dele também, que é uma pessoa super acessível e que gosta de contar histórias, de dividir as memórias dele, de falar como foi a experiência dele lá. Inclusive, eu tenho um grande amigo que teve a oportunidade maravilhosa de andar pelas ruas de Tóquio com o Zico uma vez, e ele disse que era uma coisa absurda, assim, que a veneração pelo Zico é uma coisa palpável nas ruas, né, da principal cidade do país. Então eu imagino que tenha sido algo fantástico mesmo. É, e aí depois, quando o repórter aqui, começar a acompanhar o fluxo de chegada, né, de jogadores do Japão. O Mitoma, claro, é o protagonista, né? Assim, a gente tem um histórico de jogadores japoneses no futebol inglês, que se não é tão extenso, ele tem seus capítulos marcantes. Quando a gente vai para a Escócia, o Andy, inclusive, aumenta esse fluxo para o Celtic, né, na passagem dele ali. Uhum. Mas quando olha para o futebol inglês, é difícil não enxergar no Mitoma um protagonista. É um cara que, não só pelo que ele faz dentro de campo, pelo que ele faz fora também, pela tese, de estudos dele, de ser um cara que pensa o futebol e não só joga. Tenho ainda vontade de entrevistá-lo um dia, tomara que aconteça. Tomara mesmo. Você sabe que o Mitoma,
ele é um jogador incomum, né, dentro até mesmo do futebol japonês, né? Dentro do futebol japonês é muito normal que esses jogadores, eles cheguem ao time profissional já com mais idade, já com 22 anos, porque é normal que eles façam uma faculdade, né? Eles façam um curso de faculdade. E o Mitoma, por sorte, passou pela Tsukuba University em Ibaraki, que é uma referência no Japão, uma referência em esportes dentro da Ásia. Então, não só pela tese do Mitoma, mas também por ele ter participado da Tsukuba, acho que ele evoluiu muito como jogador, inclusive para ser bicampeão japonês com o Kawasaki Frontale. Legal, legal. Então, você vê. Então, é um cara que traz muita coisa para cá, né? E chega no clube certo, né? Acho que é difícil você imaginar um ambiente melhor para o Mitoma estar nesse momento do que no Brighton, né? Talvez agora já esteja no momento de dar um outro pulo para um outro degrau dentro da Premier League e tudo mais, mas é uma delícia, cara, ver o Brighton jogar e é maravilhoso acompanhar o Mitoma nesse time do deserto. Concordo. Agora, entrando no assunto principal aqui, falando da sua vida como correspondente aí na Inglaterra, como que você se torna correspondente? Fala um pouquinho da sua carreira, você começa lá no Rio de Janeiro, depois vai para a Inglaterra. Como que o Fred Caldeira deixa o Rio de Janeiro para chegar em Manchester? Cara, então, eu entro no Esporte Interativo, que hoje é TNT Esporte, em fevereiro de 2011. Então, já vai completar agora, daqui a pouco, 13 anos, né? Desde que eu cheguei no Esporte Interativo. Caramba, tem tempo. Então, eu entro na área de apuração, fico 2 meses, que era uma área basicamente de você buscar notícias, checar com as fontes e etc e tal, para alimentar o canal como um todo, o site, o digital, e que já existia muito forte no Esporte Interativo na época, rede social já. E também a TV, e aí eu passei para a área de reportagem, para o vídeo, logo no começo, que era um objetivo meu, e fiquei muito feliz de conseguir. E aí, isso tudo no Rio de Janeiro, né? E aí eu fico 3, 4 anos na reportagem Rio, e aí passo para o estúdio, e eu viro, então, um âncora do Jornal da Casa, do Caderno de Esportes. Fico como âncora, às vezes, indo para a rua fazer reportagem, mas raramente, por volta de 2 anos, ou quase isso, vai. E aí a gente está chegando já em 2016, que é quando eu mudo toda a minha vida, né? Faço um giro de 180 graus para sair do país, do continente, atravessar o Atlântico e vir para cá, o que foi uma coisa muito pouco planejada. O que aconteceu foi que, no ano antes, em 2015, o esporte interativo chegou, o que para muita gente hoje já é uma realidade estabelecida, e que bom que foi um grande choque para o mercado esportivo, a Liga dos Campeões sair da ESPN e a transmissão ir para o esporte interativo. E aí, quando isso é feito, uma das decisões que eu acho mais acertadas da gestão da TV foi ter criado uma equipe de correspondentes, né? E aí a gente tinha uma galera já na Inglaterra, o pessoal muito bom, que eu tenho a felicidade de chamar de amigos, né? Que foi o Ulisses, o Caio e o Felipe. Só que eles ficaram só uma temporada. Então, dessa temporada 15 e 16, eu não estou em Manchester, eu estou lá apresentando o Caderno de Esportes, mas já pensando, cara, eu adoro fazer o que eu faço, mas eu quero voltar para a rua, e por que não, de repente, pensar... E eu já estava pensando, sei lá, pô, não tem repórter em Munique, não tem repórter na Alemanha, eu não entendo uma vírgula de alemão, mas eu posso me virar e tentar aprender e tal, vou sugerir. Eu sugeri para o pessoal da TV, eles escutaram isso, sei lá, 6 meses ou quase um ano antes de eu, de fato, vir para cá. Acabou que não renovaram com o pessoal da Inglaterra, e aí surgiu a possibilidade de eu vir para cá. Editorialmente, Manchester e não Londres, por 2 motivos muito simples, um chamado Pep Guardiola e outro chamado José Mourinho, que se mudavam naquela temporada para essa cidade. E aí, o barato é que teve uma semana, cara, entre
O barato da agora, né? Na época foi estressante Uhum. pra caramba. Entre me avisarem me darem a chance e eu pisar aqui. Então eu tive uma semana para mudar toda a minha vida. E eu acho interessantíssimo que você citou da ideia da gestão do esporte interativo da TNT, de criar uma equipe de correspondentes, Uhum. né? De aproximar e fazer um trabalho fantástico que vocês fazem com a Champions, de aproximar você, o público, do clube, do dia a dia do clube, fazer o que a gente faz aqui no Brasil, mas fazer com os clubes da Champions, né? Que é a competição que a TNT tem. Cara, e isso eu acho fantástico. É uma linha nova de jornalismo esportivo que a gente acaba trazendo aqui para o Brasil, né? E a função de correspondente eu acho ela muito importante, mas não só dentro do esporte, como que você enxerga a participação de um correspondente também em transmitir a cultura, de transmitir as notícias do jornalismo mesmo, do jornalismo que a gente chama principal. Como que você enxerga a postura do correspondente em transmitir tudo que é a sociedade que você está vivendo para um outro povo que é completamente diferente e está completamente distante de você? Eu acho que essa é a grande missão, né? É você entender, e isso não é fácil, isso demanda tempo, e isso demanda paciência, você entender a percepção local, né? É claro que, assim, eu sempre vou ser, enquanto aqui eu estiver, um brasileiro em Manchester. Eu nunca vou deixar de ser um brasileiro onde eu estou. Mas, evidentemente que agora, na minha 8ª temporada, eu acho, eu conheço e entendo muito mais do pensamento local, da cultura local e das diferenças dentro desses pensamentos e dessas culturas do que na minha primeira temporada, né? Então, assim, eu acho que faz parte, é um pilar da missão de todo correspondente, explicar, porque assim, vamos lá, vou trazer um exemplo para trazer para o plano prático. Os ingleses ligam pouco para o Mundial de Clubes. É verdade? É mentira? Então, eu posso palpitar isso do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Salvador, de qualquer lugar, né, do Brasil. Mas, quando você tem a possibilidade de conversar com um repórter que mora aqui há 7, 8 anos, você consegue entender melhor em vez de palpitar, né? Você traz a visão do porquê, se é verdade ou não, o que é mito, o que não é, o que é exagero, o que não é, e trazer, portanto, argumentos de quem entende como que as coisas são vistas aqui enfim, como que o inglês olha para essa competição. Então, eu acho que esse é um dos baratos, né? Quando você vê sei lá, a Tatiana Mantovani entrevistando o Vinícius Júnior depois de um jogo, não é só porque ela está representando a TNT Esportes Brasil, é porque ela está ali fazendo um trabalho de formiguinha, de convencimento para o Real Madrid, para o pessoal do Vinícius, todos os dias de que, ela é uma ótima repórter, e dois, ela é alguém que vai agregar algo tanto para o Real Madrid quanto para o Vinícius naquele momento. Não é automático, não é fácil, e você precisa estar no lugar. Faz uma diferença você ser um repórter visitante ou um repórter que criou raízes, né? E eu tenho muita alegria não só por ter criado raízes aqui, mas por ter visto que a gente está mais ou menos com a mesma turma desde sempre, né? Assim, é o Arthur, é o Marcelo, é a Tati, é a Clara, então, e a Carol, que é a nossa mestre das imagens. Então, eu acho isso muito bacana, porque é isso, a correspondência, ela necessariamente precisa ser um trabalho de aprofundamento de relações e de raízes, e isso é trabalhoso e nem em todo lugar te dá esse espaço. Bom, que bom que a gente teve. Uhum. E, assim, como cada lugar joga um futebol da maneira diferente, eu também imagino que cada lugar produz um tipo de jornalismo diferente, né? E Uhum. você está convivendo diariamente ali com a mídia inglesa, né? Cobrindo o Manchester City, o Manchester United, os times ingleses. Qual que é a principal diferença que você nota da cobertura brasileira do esporte e da cobertura inglesa do esporte? Cara, é muito difícil pegar uma, assim, porque são várias diferenças, várias, 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 várias. Assim,
você traz um ponto ótimo, que é a forma como se pratica o esporte impacta na forma como se cobre o esporte. Mas tem, acho que anterior a isso, que é uma coisa que altera profundamente a relação da cobertura, que é a realidade socioeconômica do país, né? Então, assim, quanto tempo o repórter inglês tem de formação, tem de paciência, tem de emprego, tem de espaço, o que ele tem de estrutura para que ele possa estar ali, ou ela, dentro dessa cobertura para trazer algo supostamente mais interessante ou mais completo, né? O quanto que, às vezes, o brasileiro, por ter uma compreensão, sei lá, talvez do futebol brasileiro e sul-americano maior, consegue fazer uma reportagem muito mais justa sobre um jogador brasileiro sul-americano do que um repórter inglês tentando entender, sei lá, como que funciona a cabeça do Gabriel Jesus. Então, assim, a gente tem diversas... É uma coxa de retalhos, né? Assim, nem todo mundo vai ser completo, nem todo mundo... Não necessariamente a cobertura inglesa é melhor, por ter mais ferramentas, né? Sim. Eu acho que tem vários aspectos que a gente é melhor do que eles. Eu acho que geralmente a entrevista de um repórter brasileiro com qualquer que seja o personagem, ela vai ser melhor, porque eu acho que a gente é mais caloroso, e não só mais caloroso no sentido de só fazer pergunta fácil, no tete-a-tete de criar conexão ali, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, para a entrevista. Em geral, a gente é melhor nisso. Em geral, eu acho que eles são um pouco mais cintura dura, assim, um pouco mais engessados nesse ponto e tal. Mas eu acho que tem um ponto para trazer algo, talvez aí principal, já que você perguntou. Eu acho que a cultura do futebol aqui, ela é menos atrelada ao resultado. E isso traz uma mudança drástica no estilo de cobertura, assim. Aqui o pavio é muito mais longo para você demandar a cabeça de alguém, você falar que o treinador tem que sair, falar que o jogador é horroroso. Aqui o jogador da base, ele não é vaiado com 30 segundos. Uhum. Às vezes no Brasil o cara se comete um erro num clássico, acabou, assim. Acabou. E o Sim, moleque tem 16 anos, sacou? E a sim. imprensa colabora para isso, sabe? Por parte dela, vai. Então eu acho que a cultura não ser tão atrelada ao resultado e a profundidade, desculpa, as profundezas do futebol inglês serem tão... cara, você tem 11, 12 divisões aqui, se você quiser estressar um pouco o argumento. E tem 2.000 pessoas no jogo sei lá, do Altrincham, aqui no sul de Manchester, que joga a quinta divisão. É. Isso eu acho que cria uma cultura um pouco mais interessante na relação com o futebol, um pouco menos bélica, vai. Pois é, eu concordo plenamente com você, porque acompanhando a cobertura japonesa do futebol, a gente consegue perceber também que é mais ou menos essa mesma coisa, né? A confiança no processo, de que tá caminhando. Por exemplo, na temporada passada, o Nelsinho Batista estava treinando o Kashiwa Reysol, né? E ele é ídolo no Kashiwa Reysol, ele foi campeão japonês com o Kashiwa Reysol. E demorou muito até que a diretoria percebesse atingiu o ápice, não dá mais, né? O Kashiwa Reysol estava brigando para não cair quando eles falaram, opa, a gente precisa intervir. Deram tempo, né? Exato. E a torcida também, né? A torcida só foi pedir a cabeça do Nelsinho no meio da temporada, né? Então, a gente consegue perceber essas diferenças culturais e essa diferença cultural que faz o jornalismo esportivo também ser diferente, como você bem colocou. E é óbvio que não é só a vida boa de morar na Inglaterra, de entrevistar o Guardiola, de conversar com o Ederson, de falar com o Rogério Ceni quando o Bahia tá por aí. Tem muito perrengue morar em outro país, né? Tem muito perrengue. Queria que você contasse algum ou alguns dos seus perrengues que você passou aí em Manchester. Cara, assim, tem o perrengue imediato, que é o perrengue da solidão, né?
você sai do seu lugar, você vai para o lugar do outro, e até o lugar do outro ser também o seu lugar, é um tempo. E esse tempo, vai de cada um, né? Tem gente que consegue se adaptar no estalar de dedos, tem gente que menos, tem gente que nunca consegue e volta, enfim. Eu tive a sorte de ter passado... Assim, eu tive várias sortes, né? Primeira sorte de ter uma empresa me bancando, né? Eu não fui com uma mão na frente e outra atrás. Também não fui nadando, né, numa situação maravilhosa. Tanto é que eu passei um bom tempo aqui dividindo casa, mas, enfim, eu estava aqui com uma segurança de emprego e tal. Mas a sorte que eu tive também foi de que esse período inicial, que é o choque da solidão, que você, caramba, não tô com aqueles meus amigos, não tô com a minha família, tô meio que sozinho mesmo. Eu tive a sorte de estar... Tudo isso foi confundido pela empolgação. Eu estava muito empolgado mesmo, assim. Eu tava amarradaço de estar aqui, assim. Eu estava prestando atenção como que o poste é diferente do poste do Rio de Janeiro, né? Assim, caramba, um esquilo passando, que para eles é um mosquito, para mim era caramba, até hoje eu acho um barato. Uhum. Então, tudo isso me encantava, fora a possibilidade de chegar, caramba, eu tô em Old Trafford, eu tô no Etihad Stadium, eu tô em Anfield, cara, assim, tudo era muito, muito, muito legal. Então, até a empolgação passar e virar, ok, estou em Old Trafford, até hoje eu acho maneiríssimo, mas virou meio que a rotina, né? Que bom, Sim. mas você não pode ficar o tempo todo encantado por tudo, né? Senão, Uhum. né? Mas acho que quando essa empolgação passou e foi diluída na rotina, eu já não estava mais tão sozinho. Então, essa solidão, por mais que tenha batido e bata de vez em quando, ela não foi tão feroz assim comigo. Aí tem os perrengues práticos, né? Que eu tô sozinho, como videorepórter. Então, eu que tenho que tomar conta do tripé, do cabo X, do cabo Y, da câmera, do áudio, da imagem, do foco, da cor, do sinal do ao vivo, da qualidade do áudio, tudo, tudo, tudo. E, por algum acaso, lá no fim da lista tem, eu tenho que ser também um bom repórter, eu tenho que passar boas informações, eu tenho que fazer uma boa entrevista. Então, assim, até você acostumar a isso é complicado, né? Então, você vira 3, 4 profissionais em um. E aí tem os perrengues logísticos, né, Matheus? Assim, às vezes você perde trem, às vezes você erra de endereço, às vezes você também erra de não ligar o microfone, né? Que é isso, você tá meio que... Você não tem 3 pessoas na equipe para Uhum. dividirem entre si as responsabilidades e não só cada um checar o do outro, né? Sim. Você tá meio que... Se você esquecer o microfone, você esqueceu o microfone. E aí? O que você faz, né? Então, assim, tem a lista de perrengues, ela é enorme. Mas tem perrengue bom também, tem perrengue que é divertido, que depois que passa Uhum. vira história boa para contar na mesa de bar, enfim. Faz parte. E acordar tarde para ver ir dormir tarde para ver o Fluminense. Como é que tem sido? Pois é, tem sido maravilhoso, né? Ultimamente tem Ah, sido só um mar de rosas. O problema é quando você ficava até tarde para ver se o time não seria rebaixado, né? Ficar acordado até pois tarde é. para se classificar no Beira-Rio é uma delícia. Com certeza, com certeza. Mas você já conseguiu encontrar uma galera para poder acompanhar os jogos do Fluminense com você aí na Inglaterra? Ou você tem Não, acompanhado sozinho? sozinho, sozinho. Eu sei que Uhum. tem uma rapaziada da Flu Dublin, que Uhum. é relativamente próximo daqui, mas também não é tão simples para eu poder ir assistir um jogo e voltar. Não é tão barato. Uhum. Mas aqui acho que não tem muito, não. O lance aqui também, 2h30 da manhã, não tem bar aberto na Inglaterra. Vai ter Uhum. que ser na casa de alguém. E aí, para ser na casa de alguém, eu não tenho nenhum grande amigo tricolor, né? Então, assim, eu gosto de ver sozinho o jogo também.
do meu Sim. time, né? Assim, Uhum. ou tem que ser alguém muito, muito próximo. Uhum. Senão eu não fico à vontade para estar estressado. E estar estressado é uma condição inerente a assistir às partidas do próprio time. Não tem jeito. Você sabe com o seu São Paulo. Se eu puder falar que você é São Paulino, não sei se Não, pode. pode, eu sempre faço questão de abrir. Você é companheiro do Mauro Betting, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com o Mauro Betting algumas vezes. E Um tem uma querido. frase, ele é maravilhoso. Ele foi me dar uma palestra na pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em jornalismo esportivo lá na Casper, né? E aí Hum, ele foi como convidado e ele estava abrindo a Retrogol, né? A loja da Retrogol aqui em São Paulo. E ele levou uma camiseta da União Soviética de 82 para fazer uma gincana lá com a gente. Eu acabei tendo a felicidade de ganhar essa camisa. pô, Camiseta demais. linda, por sinal. E tem uma frase do Mauro que eu levo sempre comigo, que é assim, eu como cidadão, eu tenho o direito de ser São Paulino. Mas como jornalista, eu não posso distorcer pelo São Paulo. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então eu levo isso comigo e assim, se me perguntam, gente, ó, eu sou São Paulino, eu faço live, faço vídeo, cara, eu vou zoar o Palmeiras que foi eliminado ontem da Copinha, mas isso Uhum. não significa que eu vou chegar na frente de uma câmera e falar, não, o Palmeiras não é um bom time, não, muito pelo contrário, o trabalho do Abel Ferreira é fantástico. Mas é isso, eu acho que e não sei se a Inglaterra é muito diferente, se os jornalistas eles têm essa liberdade de falar o clube, se eles são mais cobrados por causa disso, né? É até uma pergunta que eu ia te fazer. Uhum. Esse jornalismo mais clubista, assim, que o cara revela o clube dele e que ele tem uma especialidade maior de falar pelo clube dele, isso acontece ou isso é mais comedido? Bom, vamos lá. A gente tem, como em todo lugar hoje em dia, uma galera que vai por conta própria, e que cria canal e são influências da torcida, e aí, evidentemente, que são pessoas que são assumidas, né? Faz parte da condição do canal. Mas quando eu falo da reportagem, aí tem uma separação muito grande. Aqui não há a cultura do comentarista e da comentarista jornalista. Aqui Uhum, já há muito tempo, geralmente, quem está na transmissão ou nos programas de debate são ex-jogadores e ex-jogadoras. uhum, Então você tem lá o Carragher, o Gary Neville, sei lá, o Ferdinand, às vezes o Gerrard antes de virar treinador, o Michael Owen, enfim, tem uma porção de gente fazendo a função de comentarista. Então, evidentemente, todo mundo sabe qual que é a preferência do Alan Shearer, né? uhum, Ou do Gary Neville, ou do Carragher, enfim. Então, quando você tem essa galera, a realidade já está imposta ali, então não existe muito esse debate. O repórter, cara, eu não vejo essa curiosidade, a não ser, beleza, claro, se você for lá na galera mais extrema, mais toda a torcida tem os seus terraplanistas, né? sim, Então você tem aquela galera que fica lá tentando, não, o repórter Y que cobre o City pelo jornal local, ele deve torcer pro não torce pro City porque ele é contra a gente, porque só publica notícia. Enfim, tem essa galera em toda a torcida, mas eu sinto que no Brasil, eu não sei o que é o ovo e o que é a galinha, né? O que uhum, é o que suscita a nossa curiosidade para isso sempre ser um tema, assim. Para quem esse cara torce, para quem essa jornalista torce. Será que é porque a gente fecha enquanto mídia, imprensa, jornalista, ou a gente fecha porque essa curiosidade muitas vezes se transforma em perseguição, em violência e etc e tal. Então, eu já estou cansado de jogar esse jogo. É claro que é muito fácil eu falar, né, de outro país. Se eu uhum, estivesse na cobertura do dia a dia dos clubes do Rio, provavelmente me sentiria muito menos à vontade para publicar vídeos com a camisa do Fluminense. É, apesar de que eu também sou do teu time e do time do Mauro, assim, eu consigo muito bem separar, assim, não me é uma questão, não é sim, me é uma questão. Inclusive, quando eu cobri os times do Rio, eu me afeiçoei a vários rivais, como uhum, tricolor, mas como repórter não são rivais, porque eu estou cobrindo. Porque é isso, cara. Você vira amigo do roupeiro, você vira amigo do porteiro, você vira amigo do
assessor de imprensa, do jogador, você se afeiçoa pelo trabalho das pessoas, né? Quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil em 2011 e eu cobri, eu estava super feliz. Né? E é isso. Pronto, acabou. Não tem Você estresse. ganha um motivo para torcer, porque você também, primeiro, você sabe se aquele time ganhar algum título, também vai ajudar o seu trabalho, mas você Claro, também pensa no cara que você conhece ali dia a dia, você tá todo dia com o cara, você sabe como isso vai ajudar, e exatamente. isso é totalmente normal, cara. Por exemplo, dentro da minha casa, minha mãe é palmeirense, eu sou São Tá. Paulino, eu e meu pai somos São Paulinos. Cara, a minha mãe torceu pro São Paulo na final da Copa do Brasil, Uhum, porque ela sabe o quanto que eu ia ficar feliz uhum. com o São Paulo É sendo isso. campeão. E a gente brinca aqui que o Palmeiras não tem mundial e tal, mas quando o Palmeiras foi jogar com o Chelsea, eu tava ali, tipo, caralho, se o Palmeiras for campeão do mundo, a minha mãe vai ficar maluca da vida. O Palmeiras tem que ganhar. Uhum. Então é isso, eu acho que Você você vai colocou dividindo os muito bem espaços, né? isso. Exato, exato. E eu acho que às vezes falta a gente perceber isso, né? Trazendo pro parâmetro da J-League, é até muito interessante. Essa história você vai adorar. Se você fosse Hum, correspondente no Japão, eu acho que você com certeza já teria tornado isso em matéria. Em 2022, venceu a Copa do Imperador o Ventforet Kofu, que é um time da segunda divisão. E eles se classificaram para a Champions da Ásia, que está rolando. Inclusive, eles estão na fase de mata-mata. Só que o estádio deles é muito pequeno. A cidade de hum, Kofu é pequena na província de Yamanashi. É pequena. E eles têm que percorrer 1 hora e meia de trem para chegar em Tóquio e para jogar no Estádio Nacional de Tóquio, que é, acho que 6 vezes maior do que o estádio deles em Kofu. tá. E se esperava muito que fosse a pior média de público da primeira fase. E foi uma das melhores. E você olhava para a arquibancada e você via gente com a camisa do Urawa Red Diamonds, do Kashima Antlers, do Vegalta Sendai, do Então, Tóquio Verde. Tóquio abraçou. Não só Tóquio, o Japão inteiro. Existe uma torcida organizada, entre aspas, que eles chamam de família J-League, que é você ser torcedor, sei lá, do Yokohama Marinos, e você fala, eu vou apoiar um time japonês na competição continental. Uhum. E é uma coisa que a gente não consegue ver É muito, outra cultura. até na Inglaterra também, Não, né? não existe. Nenhuma chance. Então, então é até bem interessante. Inclusive, torcendo por jogadores japoneses, né? A gente falou de assistir jogo tarde num bar. Tem um bar em Tóquio que ele é um bar do Arsenal e que os japoneses eles vão lá para assistir o Tomiyasu. Uhum. E ele é todo decorado com as coisas do Arsenal. E quando tem jogo do Arsenal, ele fica até de madrugada para o pessoal ir lá assistir o jogo. Legal. Então é bem interessante que a cultura do futebol que os ingleses começaram lá no Japão esteja produzindo isso que a gente pode ver e que a gente pode ter como exemplo, né? Não só aquela questão de acabou o jogo, eles estão lá limpando, né? Sim, 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 sim. E outra perspectiva sobre rivalidade, né? E aqui, Uhum. eu adoro rivalidade. Eu acho um Uhum. barato, eu acho essencial. Não tem como, sei lá, cara. O Everton Ribeiro deu uma entrevista pra gente agora esses dias. Ele falou, cara, eu não conseguiria me ver saindo do Flamengo pro rival. Eu fui pro Bahia, tive proposta do Fluminense e um dos pontos que pesou foi esse. E ele tá certíssimo, cara. Se eu sou rubro-negro e vejo o Everton Ribeiro multicampeão pelo meu clube indo direto pro Fluminense, não tem como. Não consigo ter essa maturidade, nossa, como torcedor, né? O próprio Caio Então, Paulista, pois é, o próprio Caio Paulista. Pô, eu não consigo. Como né? torcedor, eu não conseguiria, assim, eu acho negócio. Mas, assim, por melhor que tenha ido o Caio Paulista no São Paulo, ele não é o que o Everton Ribeiro foi pro Flamengo, né? Sim, óbvio. Então, meio que se aceita um pouquinho, ou incomoda um pouquinho menos. Mas mesmo assim, já não é uma visão legal. Tu vê o cara que tá com a Sim. camisa do São Paulo ontem, que é do Palmeiras hoje. Então, assim, é importante ter rivalidade. O negócio, existe uma coisa entre valorizar a rivalidade, uma distância muito grande, e a outra é você sair na porrada porque você torce para o time e torce para o outro. Isso aí é coisa de maluco. Sim, perfeito. E eu acho muito legal que você está próximo de muitas rivalidades históricas, né? Você colocou no seu canal outro dia a rivalidade de Newcastle e Sunderland. Pô, é Cara, uma é uma loucura. rivalidade loucura, né? E É. como que você tá estando próximo ali, você tá vendo essas rivalidades? Você sente que alguma é mais forte do que a outra?
Cara, assim, você, para onde você quer que olhe no futebol inglês, muito além da Premier League, você vai encontrar uma história de uma rivalidade que nasceu fora do futebol no século XVII, porque é muito, muito. Tudo é muito antigo aqui, né? As batalhas são muito antigas. Então, assim, você tem, puxando, né, o fio da meada da história, muitas coisas que são. Que, que, que não necessariamente pertencem ao Big Six, que não necessariamente se limitam à Premier League. É, uma das maiores rivalidades que evidentemente virou filme e o Hooligans é entre o West Ham e o Millwall, né? Assim, tem muita gente que se não fosse esse filme não saberia da existência do Millwall, né? E o West Ham Uhum. tudo bem, tá ali na Premier League já há muitos anos, mas o Millwall não figura na Premier League tem pelo menos 15 anos, eu acho. Então, assim, você pode buscar ali historicamente qual que se auto-intitula a mais intensa rivalidade, mas a que eu mais senti existe a história que é muito forte entre Liverpool e Manchester United, que aí vem, inclusive, também de uma questão histórica entre as duas cidades, e aí Uhum. calhou de os dois maiores clubes do futebol inglês serem dessas duas cidades, que estão longe da capital, né? Os dois maiores clubes não estão na capital, é uma curiosidade que eu acho interessante também aqui do futebol inglês. E aí, por mais que essa rivalidade esteja adormecida, faz muito tempo que o Manchester United não senta na mesma mesa do Liverpool quando se fala de momento, né? Assim, o Liverpool decolou com o Klopp e o Manchester United está até agora tentando decolar com algum treinador. Essa rivalidade ela é muito grande ainda, assim. Uhum. Você pergunta para o torcedor do United, ele se incomoda muito mais com o sucesso do Liverpool do que com o do City, né? Então, assim, ainda hoje, né? Acho que isso pode estar mudando um pouquinho, talvez em intensidade, porque o City está tendo tanto sucesso, que isso certamente incomoda o torcedor do Manchester United. Cria uma rivalidade momentânea com o Liverpool, que eu acho que é a maior rivalidade desse momento da Premier League, desse momento de 5 anos, porque estão ali sempre se bicando, mas é interessante pra caramba quando você vê, sei lá, que o Newcastle e o Sunderland, que não se enfrentavam há 7 anos, tiveram todo essa rivalidade trazida à tona mais uma vez por esse sorteio da Copa da Inglaterra. Então, é um barato, cara. É um barato mesmo, assim. Eu acho isso... Eu respeito pra caramba. Quando um clube... Eu tenho que depois tentar lembrar aqui de mais exemplos, mas um clube que você não lembrava há tanto tempo, sei lá, o Leeds e o Manchester United, é isso. Mó tempão sem se enfrentarem, é uma rivalidade muito ferrenha, desde a época, assim, os anos 90 foram muito fortes entre esses dois clubes. Então, se eu ficar aqui, a lista é infinita. Uhum. Mas é interessante ver o poder pro Arsenal e Tottenham, né? O João Sim. Castelo Branco, que é uma referência, e que bom que eu chamo de amigo hoje em dia também, ele adora fazer matéria comportamental das torcidas e tem registros dele excelentes sobre esse North London Derby, sabe? Assim, um negócio muito forte. Então, tem muita coisa para... Tem muito canto entre rivais para olhar por aqui. Sim, sim. E você falou do João Castelo Branco, né, fazendo essas matérias comportamentais. Você, por exemplo, também tem um quadro, né, no YouTube da TNT com o Marcelo Beckler também, Sim, que é outra referência, que é o Fred Beckler Explicam. Inclusive, mandei para o Pseudo um tema, né, justamente crescimento dos japoneses na Europa. boa. Vou cobrar E eu, e o eu pseudo. queria E eu queria que você falasse um pouco de como que é para vocês caçarem a pauta, né? Tipo, qual é o momento exato que você sente para falar sobre determinado assunto, que você sente de trazer tal coisa para uma transmissão da Champions, para um Fred Beckler explicam. Cara, é entender, acho que acima de qualquer coisa, bom, primeiro você tem que estar bem informado, né? Não adianta você estar desligado
enfim, para quem está desligado, pode estar um trem passando que a pessoa não vai nem perceber, né? Sim. Então, é importante você estar conectado ao que está acontecendo, entender o zeitgeist, né? Assim, Uhum. o que pode movimentar mais as pessoas, qual o tema, e entender qual é o espaço que você tem, né? No meu canal de YouTube, teoricamente, eu posso, se eu quiser fazer um vídeo sobre por que essa camisa, porque eu comprei essa camisa. Aí vai estar lá o vídeo, porque eu Uhum. comprei essa camisa, porque é meu canal. E aí, beleza, eu posso arriscar mais, eu posso ser um pouco mais. Eu posso fazer um vídeo só sobre os japoneses na Premier League e ver como que o público reage a isso. Eu posso fazer um vídeo só sobre por que o Brighton parou de ter categorias de base por um tempo e ver como que isso. Eu posso fazer um vídeo sobre o que eu acho do Cristiano Ronaldo no Manchester. Aí eu posso ir Sim. pro fácil, né? Para Não. audiência fácil. No Fred Beckler explicam, é um equilíbrio ali, né? O que é importante para o canal que seja falado para que o programa ele não perca atração. E o que a gente também acha importante não comprometer tanto a identidade do que eu acho, do que a gente acha que o programa precisa ter, para não ficar só falando ali de Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé e etc e tal. Sim. Numa transmissão, também entender quando, onde, qual a informação é mais legal para o pré-jogo, qual é mais legal para durante o jogo, o que de repente segurar para atrelar um momento importante, a um gol que pode vir ou não, entrevista. Então, assim, é, acho que tanto quanto entender o que está acontecendo, é entender onde e para quem você está falando, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante mesmo. Assim, nos últimos, sei lá, 6 meses, a gente pôde ver o Manchester City, né, que é um dos clubes que você tem mais proximidade por conta justamente do sucesso recente do Manchester City, Uhum. enfrentando duas equipes do Japão, né? Na pré-temporada passada, ganhou complicado do Yokohama Marinos em Tóquio, e no Mundial de Clubes passou fácil pelo Urawa Red Diamonds, né? Eu não sei se você viu o jogo contra o Marinos, né? Ou se você Não, teve a não vi. oportunidade só de ver por replays. Queria que você comentasse o que você pôde ver do Manchester City nesses dois jogos, né? Tanto contra o Marinos, óbvio, num contexto mais de pré-temporada, um time mais misto, e contra o Urawa, que aí já foi força máxima dentro de uma competição que o City, obviamente, queria conquistar. O da pré-temporada foi o tal jogo do Andy, né? Ou foi o anterior? Não, não. Na verdade, o jogo do Ange ele acontece em 21? 2020. Eu acho que é 2021. Ah, tá. O treinador do Marinos na época era o Kevin Muscat, né? Também Tá bom, australiano. tá bom. Inclusive, o Marinos, numa tradição de técnicos australianos, agora o treinador, não sei se você viu, é o Harry Kewell, né? Caramba, que legal. Foi contratado, estava de auxiliar, inclusive, do Ange lá no Celtic, e agora ele vai ser treinador lá do Yokohama Marinos. Boa, boa. Então, cara, pré-temporada eu raramente estou conectado, porque ou é o único tempo de eu tirar alguma coisa de férias, Sim. ou vai ter alguma Copa América, alguma Eurocopa, ou alguma coisa para eu estar acompanhando. Então, esse do Yokohama, inclusive, se tiver algo de destaque que você queira dividir comigo, eu acho importante aproveitar esse espaço. O Urawa, cara, foi. Primeiro que assim, o Mundial de Clubes, ele é uma competição tão desigual quanto interessante, porque você vê comportamento de outras torcidas, assim. Ter visto a torcida do Al-Ahly de perto, do Egito, foi uma experiência que eu vou guardar, porque foi o jogo mais cheio que eu vi de torcedores, não de galera neutra, né, que estava ali para ver o City e o Uhum. Fluminense na final, até pela proximidade com o Egito, foi muita gente. Do Urawa foi bacana ver aquela torcida organizada atrás do gol, cantando o tempo inteiro, e se fosse uma torcida argentina, tava todo mundo falando, caramba, como a torcida argentina não para de cantar, mas a Sim. japonesa não parou de cantar, mesmo, né,
o City passeando. E tem registro, eu ouvi de torcedores do Fluminense coisas engraçadas, porque, assim, na ordem cronológica, o Fluminense já estava classificado para a final e estava esperando o vencedor, né, desse jogo. Uhum. Então, tinha torcedor do Fluminense no estádio para essa partida. E alguns tentaram se juntar à torcida organizada do Urawa, mas não conseguiram, porque havia ali uma organização muito grande da coreografia. Eles falaram, cara, pelo que me contaram, né? O Uhum. japonês falando, cara, obrigado por tentar fazer número, mas a gente não quer perder o que a gente organizou aqui e tudo mais. Eu Sim. não sei se isso é uma característica da torcida do Urawa ou da torcida japonesa, mas enfim, foi um barato ver isso de perto. Uhum. É uma característica da torcida japonesa, né? Muitas torcidas do Japão, eles acabam fazendo essa coreografia, né? E muitas, inclusive, tendo um costume que por exemplo, vocês citaram no Fred Beckler Explicam, do Liverpool, a torcida do FC Tóquio, que canta You Never Walk Alone também. O meu time no Japão é o Vegalta Sendai. Hoje eles estão na segunda divisão, mas é o time da região de Tohoku, que passou perrengue naquele terremoto de 2011 e depois, 2 anos depois, acabou sendo vice-campeão japonês. E essa história acabou me mexendo muito comigo e me fez torcer pro Vegalta. E é uma das melhores torcidas do Japão, né? Até te convido depois, eu posso te mandar uns links da torcida. Sim, e você vai ver que é igual, é idêntico. Eles cantam no começo do jogo aquela música Take Me Home Country Roads, do John Denver, que é linda. E a do assim, United canta também aqui. Então, e aí você... Isso é uma característica da torcida japonesa. O Yokohama Marinos é igual, inclusive a do Yokohama Marinos, por conta de uma influência, inclusive, do Ramon Dias, da época de jogador, hoje treinador do Vasco, tem uma proximidade muito forte com o estilo de torcida argentina, né? Isso é muito comentado. Então, é assim, e o que você comentou no seu canal, no vídeo sobre City Urawa, é uma coisa que é muito verdadeira. O torcedor japonês, ele tem a noção de onde ele vai chegar. Ele não... É óbvio que você tem o sonho de ser campeão mundial, mas o torcedor japonês, assim que saiu o chaveamento, ele sabia que era impossível passar do City. Sim. Então ele tá ali aproveitando. Poxa, olha, o meu time... É uma vitrine. Exato, o meu time está aqui, ele está passando para o mundo inteiro. Porra, o Urawa foi o time mais pesquisado do Brasil, né? Eu fiz esse levantamento. E eles orgulhosíssimos, falando, nossa, nós conseguimos levar a nossa marca para o Brasil, cara, olha que fantástico. E eu acho que não é sobre isso que é torcer? Claro, né? Claro que sim. Então, claro que sim. Então é maravilhoso. Eu acho... Por isso que o Mundial ele se tornou basicamente isso, né? Assim, para o não europeu. É claro que nem todo mundo tomou 4-0, né? O Palmeiras ele quase conseguiu levar o jogo para o... Assim, o Chelsea suou contra o Palmeiras para conseguir fazer um gol. O Flamengo levou o Liverpool para a prorrogação. Assim, não é que todo mundo está fadado a ser goleado como o Fluminense foi pelo Manchester. O Kashima conseguiu ir muito bem contra o Real Madrid. Sim, pois é. O Estudiantes estava vencendo o Barcelona do Guardiola até os minutos finais e tomou uma virada em 2, 3 minutos. Então, assim, não é que a gente está fadado a isso. Porém, quando você tem um time como o City do Guardiola nesse momento, eu acho que é importante mesmo entender o que o Urawa conseguiu entender perfeitamente, cara. Perfeitamente. E é isso, assim, é uma vitrine. A partir do próximo Mundial vai ser uma outra coisa. Mas já continua sendo uma vitrine mundial para clubes que é isso. Quando que o Urawa foi tão pesquisado no Brasil, né? Então, torcer também é isso. Exato. Fred, para a gente chegar no final da nossa conversa, a última pergunta ela vem do coração de um fã seu. O que você pode dizer para os novos jornalistas que estão começando a carreira, o jornalismo passando por um momento crítico aqui no Brasil, né? Não sei se você acompanha
o que a gente está chamando de crise da credibilidade aqui no Brasil, e está faltando emprego para muita gente, está faltando oportunidade para muita gente, e muita gente com sonhos que nem o meu, que nem o seu, de estar saindo do país. O que você pode dizer para essas pessoas? Cara, é uma mensagem muito séria e difícil, portanto, de construir. Primeiro porque a gente é um país com tantas realidades diferentes que falar só sobre jornalismo e dar dicas só sobre jornalismo, às vezes eu tô já na página 50 do cara que começa na página 0, né? Assim, e é muito injusto falar só sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, que eu também não posso e nem tenho a capacidade para, sei lá, iluminar vários outros trechos e passos que a pessoa precisa dar para chegar ao jornalismo. O que dá para eu falar, assim, eu acho muito importante a gente que gosta muito de futebol e a gente lê o máximo possível de coisas fora do futebol. Porque o futebol ele vai estar na veia, né? Assim, você vai continuar se informando muito bem sobre o futebol japonês, sobre o São Paulo, sobre outras predileções suas dentro do futebol. A gente vai continuar se informando sobre isso. Mas se a gente focar só no futebol, já era, né? Assim, a gente vai falhar muito como repórter, a gente vai falhar muito como correspondente, se vier a chance para quem tem esse sonho. Porque se você focar só no futebol, como é que você vai cobrir futebol durante uma pandemia mundial? Né? Ou durante... Como é que você vai entrevistar o Zinchenko enquanto o país dele está sendo invadido por outro? Né? Assim, como é que você vai... E aí, por aí vai, né? Você pode puxar por diversas perspectivas. Então, eu acho que às vezes a gente se esquece disso, cara. Eu vejo muita gente muito monotemática, assim. O futebol é maravilhoso porque ele te dá o espaço para falar sobre futebol e de várias outras coisas, né? Então, acho que a gente tem que explorar bastante isso. Entender de onde a pessoa vem, onde que ela está, para onde que ela está indo. E se você olhar por essas perspectivas, você vai conseguir enriquecer muito mais o seu trabalho. Eu também acho muito importante, cara, que a gente não desista do jornalismo. Por mais que o jornalismo ele se esforce muito para fazer com que a gente desista dele. Eu acho que existem adaptações, né? O jornalismo de hoje ele é muito diferente do que era quando eu comecei, mais ainda de 40 anos atrás, em certos aspectos para melhor, né? 20 anos atrás você não teria o seu canal no YouTube, eu não teria o meu, enfim, a gente não estaria aqui conversando. Eu acho isso bom, desde que a gente tenha cuidado com problemas que vêm com essa facilidade. Mas eu acho que ainda há espaço para pessoas boas e eu fico feliz, por exemplo, de ver o seu trabalho reconhecido pelo público que você tem, pelo público que vai crescer e que já cresceu, né? E ver o trabalho de outras pessoas também que não têm a sorte que eu tenho de ter um grupo de mídia por trás, mas que conseguem fazer um trabalho independente muito bonito. Que a gente aproveite esses espaços e inaugure novos, né? Mas eu entendo que seja difícil mesmo, porque o jornalismo, a crise no jornalismo, ela muda, mas ela nunca vai embora. Então, que a gente aprenda a conviver com ela e aprenda a vencê-la dentro das nossas possibilidades. Maravilha, obrigado. Fred, de verdade, obrigado por você ter aceitado conversar com a gente. De nada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ser essa pessoa que você é, sempre tão gentil, né? Eu juro para você assim, uma experiência pessoal. Quando foi ter o City Urawa e eu postei para você a escalação do Urawa, eu não esperava que você fosse ver
dar like, me seguir. Não esperava isso. Quando apareceu para mim, eu fiquei tipo, nossa, o Fred viu uma coisa minha. Meu Deus, o que está acontecendo? E, cara, você é uma pessoa muito gentil. Muito obrigado mesmo por tudo. E, cara, você é uma inspiração para mim. Eu não canso de dizer isso, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, Matheus, de coração, cara. Eu... Você não apareceu por acaso, né? Você Uhum. me ajudou, me trouxe uma informação, me iluminou naquele momento e você o faz com alguma frequência com o seu trabalho. E eu não estou sozinho nessa, tenho certeza que muita gente hoje é muito mais bem informada do futebol japonês no Brasil por sua causa e pelo seu trabalho. Então, não sou só eu, né? Tem muito de você nisso também. Obrigado. Mas obrigado você pelas perguntas, cara. Foi ótimo. Foi um papo muito bacana. Que bom que você me convidou. Obrigado, Fred. E para você, se você quer mais gente aqui, então não se esquece de se inscrever no canal, Deixa o like. deixa o like, ativa o sininho e manda para os amigos também, para todo mundo ver como que é a vida do Fred Caldeira como correspondente lá na Inglaterra. Fechou? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Valeu e até mais. Valeu, gente. Obrigado.